pones tus planos en las manos de Dios y habla assim, Senhor, vou viver por... E Ramon já agarrou no grupito, casita, porque antes estava já acomodado em la yarda e puso na casita. e foi aí onde fui na primeira campanha com Ramon. Feliz e as coisas crescendo e la movimento. Ele falou, as 3 primeiras pessoas que se bautizaram nesse grupito. E as coisas foram se movendo, aí um dia que eles saíram para fazer um passeio e uma atividade de saúde, aí estava Ramon também. E as coisas e a igreja orando e crescendo e as coisas mais preciosas E maravilhas passando. Mas com o passar do tempo, vocês sabem que a igreja tem as barradas de basura. E quando eu esse grupo, solamente deste que estão aí, somente tinha uma pessoa. Com minha família que chegamos aí, completávamos 12 pessoas. Com minha família. De um grupo que estava crescendo. E isto foi a primeira Que sacamos já depois que começamos a trabalhar outra vez. Já saquei eles de la casita, pus um edifício mais ou menos do tamanho de Deus deles aqui. Já arrumei pintura e remodelei os banhos que estavam caindo. E arreglamos e aí vamos. E fomos caminhando e com histórias e testemunhos preciosos de como Deus anadia a gente que tinha que chegar à igreja. Quero apresentar para vocês uma pessoa que tenho muito adentro do meu coração. É esta senhora que está, quem mira esta pantalla, está do lado direito. Allá ela mira a ponta. O nome dela é Elia. Elia. Ela chegou à nossa igreja nesse dia. Uma madre solteira. Já tinha uma menina. Ali não se mira, mas ela estava embaraçada de um outro. E já tinha 15 dias que o companheiro tinha abandonado a ela. Mas ela, quando chegou à nossa igreja, ela se sentiu tão amada, mas tão amada, que esse dia chegou para um evento do Dia das Mamás. E nunca mais saiu. Hasta hoje, ela segue sendo membro desta família. Não da igreja, da família de Deus. Se batizou, está aí, seguindo firme, e Deus a proveu. Não proveu um companheiro para ela, mas o alimento, a alegria, o prover das necessidades. Ela não tem sentido falta. Aí começamos a Feira de Saúde e Serviço da Comunidade. E quero falar uma coisa com vocês e não se escandalizem. Eu sou muito tradicional, mas eu miro a igreja uma perspectiva distinta. Então, movi a igreja para ser esse movimento. Então, tinha uma gente, uns estudantes que veniam de Monte Morelos e os agarrei e aí conhecia muita gente e falei uma comigo que era doutor e estávamos fazendo aí e minha contadora chamei minha contadora para ser serviço à gente hispana naquele entonces não tinha muito acesso e armei o assunto todo e aí vamos a uma reunião. Por quê? Porque nós como igreja não nos damos a conhecer a gente afuera. Porque nós outros não estamos solamente para falar de Deus, nós outros estamos para quê? Servir a gente. Mas aí encontrei um problema. Quem é o primeiro anciano dessa igreja? Onde está o primeiro anciano dessa igreja? Ok. Não é para ti, vou falar um assunto que passou com o meu primeiro anciano desse grupinho aqui. Vocês que nos visitam, permita-me dizer, são casos especiais do que vou falar aqui. Estavam na reunião, quadrando todo o assunto, todo isso, e allá esta iglesita, os banhos, a porta do banho era aqui adelante, não era atrás.
Foi um edifício que conseguimos e o banho, infelizmente, estava delante. A porta estava aqui. Então, quando estamos aí quadrando as coisas todas, é que... E o primeiro anciano falou assim, Marco, mas não podemos fazer este evento, Marco. E como não podemos? E aí, quando o primeiro anciano habla, a gente tem que escutar, sim ou não? E aí eu falei assim, Carlos, por que não podemos fazer o evento, Carlos? E ele falou assim, toda a gente vai estar afuera e uma coisa e outra. Sim, vamos estar afuera. E quem vai estar adentro? Ele falou assim, o doutor vai estar adentro. E quando a gente quiser passar aí ao banho, vai ter que passar aqui, porque aqui é a área santa e aqui é o santíssimo, sim ou não? Estamos bem com a Adventista do sétimo dia? Aí tem um problema. Porque às vezes para ser uma consulta tem que quitar um pouco a roupa. Aí entra o primeiro problema, porque aqui é um local santo. O segundo problema é que ele falou assim, Marco, mas a gente para ir passar aí ao banho vai ter que passar no local santíssimo. Então, quando eu lo mirei, eu falei assim, Carlos, eu creio que estamos equivocados aqui. Ô Deus, tu já foi a minha casa, Carlos? E ele falou, sim, Marco, eu já fui. Então, tu conhece bem minha casa? Porque sempre aí fazendo atividades, e ele falou, sim, Marco, conosco. Então, eu quero te falar uma coisa, se tu conhece minha casa, para que tu passe o banho de minha casa, tu tem que passar por la sala, sim ou não? E ele falou, sim. Então, Carlos, eu quero te dizer uma coisa, a parte mais sagrada de minha casa é aquela sala. É onde hago me culto familiar, minhas orações, se me desperto na madrugada e vou orar, e estou orando aí na sala, e para que tu passe na sala para ir ao banho, passando no local mais santo de minha casa. E se minha casa, Carlos, for santo do que esta igreja, eu tenho que rever todo o que eu conheço de Deus. Porque a mesma santidade que tem em tua casa, tem nesse edifício. Tu escute coisas em tua casa que tu não pode escutar aqui. Você me explica? A mesma santidade que temos quando estamos aqui adentro, temos que ter no trabalho, em nossas casas. E donde queira que nossos pés estejam postos. E aí, mais atividades. E quero também compartilhar a história dessa outra pessoa muito preciosa, que o Espírito Santo de Deus pôs em minha vida. Sume de la mera esquina, allá. Foi uma das coisas mais preciosas que Deus pôs em minha vida. Também madre solteira. Um dia, Vitor, um dos ancianos, me chamou e falou assim, Marco, vamos fazer uma visita. Então, aí, quando eu mirei que já estava muito tarde, eu falei assim, oramos e saímos. Mas eu notei uma coisa, o Espírito Santo me impressionou, e eu falei assim, Vitor, de onde é um carro eletrônico? Por aqui, um banco. E eu passei allá, saquei uma cantinha, pus dentro de um sobre. Regressei na casa dela, ela abriu a porta, e eu falei assim, oi, Sumi, eu me olvidei de uma coisa. Agarra aqui, é sobre. Agarra este sobre. E ela falou assim, para mim, falou assim, Quando ela abriu, que mirou o que era, ela começou a chorar. Porque ela não tinha naquele dia. E a parte disto, seu bebido estava enfermo e ela não tinha um centavo para comprar medicina. Nós outros temos que deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Nós outros temos que ter a habilidade de quando Deus falar com nós outros,
escuchemos e hacemos. Se eu for a contar do quão bueno Deus tem sido comigo, passaria o dia todo sem necessitar abrir a palavra de Deus. Simplesmente falando de muitas histórias, de muitas coisas que Deus tem me utilizado. E eu estou seguro que se você está aqui nesta manhã, porque tu também tem uma história com Deus. Muita gente necessita escutar as histórias. Porque não é um Deus que abriu o mar, é um Deus que faz milagres hoje. E é sobre isso que quero falar para os seres hoje. Vamos. Eu creio que tenho problemas com isso aqui. Quero avançar um pouco. Isso foi um evento para mulheres que nós outros hecho. E próximo. Pode passar tu? Pode o próximo. Já necessitamos mover. Um mais. Ok. Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2. Vamos abrir suas Bíblias. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Todos listos? Agarrem de suas Bíblias, porque hoje vamos necessitar da Bíblia al 100%. Eu não quero platicar nada, não quero falar nada aqui que tu não tenha uma confirmação bíblica. Estamos bem? Pero Jeová havia dito a Abraão: vete de tu terra, a terra de tu parentela, a la casa de tu padre, e a terra que eu te mostrarei. E harei de ti o quê? Uma nação grande, e te bendecirei, e engrandecerei tu nome. Serás o quê? Bendição. Bendicirei a los que te bendicerem, e los amaldiçoarei lo que te amaldicerem. Serão benditas quê? Todas as famílias da terra. Assim passou? A bendição de Abraão basicamente vem com quem? Com Jesus. Através de Abraão, por obediência de Abraão, chegou Jesus, porque ele chamou Abraão para ser o quê? Uma grande nação. Então ele estabelece um povo, o povo vai cautivo, e depois o povo regressa à terra onde ele pôs Abraão. Então, quando vem Jesus já vem em um contexto distinto da história. Em Marcos capítulo 4, versículo 1, se vocês mirar isso, já pode ir caminhando direto para não perdermos tempo. Marcos capítulo 4, versículo 1. Jesus é muito popular, Jesus está sendo muito sucesso. E a gente estava aí para escutar Jesus, porque Jesus venia com uma mensagem distinta? Não, Jesus venia falando a mesma coisa, a essência de Deus, simplesmente de uma forma mais clara, direta, direto ao ponto, o que era realmente a essência de Deus, porque Jesus é Deus. Então, capítulo 4, versículo 1, habla o seguinte: e outra vez começou Jesus a ensinar junto ao mar, e se reuniu ao redor de ele, quanta gente? Muita gente, tanto que entrando em uma barca se assentou em ella, no mar, e toda a gente que estava junto ao mar. Ou seja, Jesus estava, a multidão estava golpeando Jesus, e que ele não tinha condições de estar. E o que Jesus faz? Para ter mais espaço com a multidão, ele deixa a gente aqui, na orilla da praia, entra no barco e se aleja para poder lograr a predicar a gente. Mas aí Jesus faz uma coisa um pouco complicada. Jesus começa a falar uma Ops. Falhou alguma coisa aí. Que abra suas Bíblias, enquanto eles arreglam aí, adelante, abram suas Bíblias. Em Marcos capítulo 4, versículo 35. Então Jesus estava aí com a gente e com a multidão.
Então ele estava predicando para a multitud, até que, dado ponto, ele habla do seguinte: passemos ao outro lado. Quer passar ao outro lado para você? Se estou desse lado, passo esse outro lado. Sim ou não? Estamos bem? Naquele então não era assim. Era assim. E quero ensinar isso para vocês, para o sentido de passar ao outro lado. Mas primeiro quero que vocês conheçam o histórico bíblico do contexto de que quando Jesus vivia. Quando Jesus agarrou Abraão e ele deu esta terra, a terra prometida. Abraão foi estabelecido nessa terra. Quando eles saem para o Egito e passa um pouco mais de anos, que regressa, aqui está as posições de las 12 tribos de Israel. Ou seja, Abraão toma posse dessa terra, estabelece, depois saem de aqui, com a descendência deles, vão para o Egito. Se acordam com José? José sacou a gente, levou para o Egito. Quando a gente regressa já como as 12 tribos de Israel. E é estabelecida nessa posição. Aquele outro mapa dessa posição foi quando teve a maior expansão de território através do rei Davi. Ele saiu desse território, desse tamanho, e com as conquistas e as guerras e tudo isto, estabeleceu o reino com essa quantidade de terra. Solamente nesta área, quem? Os filisteus e a parte fenícia, que era outro império muito grande, que depois dominou todo o mundo por outro lado. Mas este império, o fenício, antes do império egípcio, era quem dominava a terra. Então, quando tu para analisar todo esse contexto, Jesus estava mais ou menos aqui. Quando ele falou assim, vamos passar para o outro lado, ele estava falando que ele ia passar para esse outro lado. Por isso que eu pedi aqui esse borrador para fazer mais ou menos, porque aqui o mapa é muito pequeno. Então, venia mais ou menos assim, não sei se vocês vão me compreender. Seria mais ou menos uma pera, uma manzana, não sei o que é isso. Mas aqui mais ou menos como era o mapa, mais ou menos assim. Então, abram suas Bíblias em Josué capítulo 3, versículo. E aqui vamos entrar no contexto histórico. Josué capítulo 3, versículo 10. Então o povo sai, vai ao Egito, regressa. Mas quem entra na terra prometida já não é Moisés. Quem entra na terra prometida, quem é? Josué. Josué capítulo 3, versículo 10. Então eles regressam e para trás. Listos? E añadiu Josué: em isso conhecereis que o Deus vivente está no meio de vosotros e que ele echará de los quem? El cananeu, el eteu, o eveseu, o ferezeu, gergeseu, amorreu e quem? El jebuseu. Passa o próximo, por favor, que aqui não está. Capítulo 3, versículo 10. Hechos capítulo 3, versículo 10. Grave bem nisso, porque é muito importante conhecer o fato histórico para compreender a mensagem dessa manhã.
Hechos capítulo 13, versículo 10. E havendo destruído quantas nações? 7 nações da terra de Canaã, e los deu por herança que? Su território. Ou seja, regressa, que aqui não está trabalhando bem, regressa. Ou seja, ponga atenção em mim que vou necessitar. Ou seja, existia quantas nações? 7 nações. Então, quando Josué regressa, ele echa afuera quem? Las 7 nações e estabelece quem? Las 12 tribos. Adelante. Então ele echou afuera el cananeu, el eteu, o eveseu, el ferezeu, Gergeseu, amorreu e quem? El jebuseu. ¿Estamos bem? Então, essas 7 nações estabelecidas por Abraão já não existiam mais. Já existia quem? Las 12 tribos. Então, quando Jesus habla que vai passar de um lado a outro, literalmente é passar deste lado, onde estava Jesus, para este outro lado. Mas os discípulos não estavam contentes com aquilo, a situação. A palavra de Deus não habla, solamente habla que eles solamente obedeceram. Então, quando Jesus, essa é a passagem de quando Jesus estava aí, dormindo, e eles atravessando, aí venido o quê? Os ventos contrários, começou aquela grande tempestade, e eles falaram: Jesus, desperta-se, acaso não tem compaixão de nós outros? E Jesus desperta, e está registrado no capítulo 4, versículo 39 de Marcos, e o que Jesus habla? E levantando-se, repreendeu o vento, e dijo ao mar: cállate, emudece. E cessou o vento, parou a tempestade, e ha hecho uma grande bonança. E quando Jesus chega desse outro lado que passou, quem Jesus encontra? Um endemoniado. Ou seja, os discípulos estavam aqui bem felizes, escutando a palavra de Deus, e Jesus habla assim: vamos passar para o outro lado. Mas passar para esse outro lado, onde Jesus é recebido, endemoniado, esta região aqui era uma região pagana. Se acorda que quando Jesus chegou, as 12 tribos de Israel já não existiam mais. O Império Romano já dominava toda a área. Existia basicamente o que poderia 2 tribos e meia. Tinha o reino de Judá, o reino de Israel, e os levitas, que era a metade que estavam aí estabelecidos. Mas já não existiam as 12 tribos. Então, quando Jesus chega e que vem do lado, que é recebido por um endemoniado, toda esta área era dominada por um império romano. Mas este outro lado aqui era chamada Decápolis, que quer dizer 10 cidades. Nesta área aqui, existia uma legião romana que controlava esse lado do mar, que tinha como um flag, no flag deles, uma cabeça de cerdo. Ou seja, qual era o animal para o povo de Deus? É cerdo. Então, para tu sair de um lado que a gente era buena, e venir para um lado esse aqui, tu estava indo para a casa de Satanás, compadre. Não fazia sentido que Jesus falava assim: não, vamos lá para o outro lado. Eu falei: o que perdemos allá? O que temos allá? Se me explico? O contexto aqui era muito mais do que passar de um lado a outro. Não está bem? Pode pôr aí. Era muito mais do que passar de um lado a outro. Então, quando Jesus é recebido por um endemoniado, e quando está saindo de aí, quando viu, pois Jesus de lejos correu e se arrodilhou delante dele,
porque clamando em grande voz, ele disse: que tens comigo, Jesus, Hijo de Deus Altíssimo, te conjuro por Deus, me atormentes, porque dizia: sai deste homem, espírito imundo. E lhe perguntou: como se chamas? Lhe respondendo, dizia o quê? Legião, porque eram muitos demônios. E nota uma coisa interessante. Quando Jesus saca os demônios e echa nos cerdos, o que passa com a gente? A gente empieza a echar Jesus afuera. Sala de aqui. Porque Jesus estava destruindo a principal fonte de economia deles. Porque do lado deste lado, a gente tinha as ovelhitas, sim ou não? Mas desse lado, a fonte de ganância eram os cerdos. Então, quando Jesus os demônios em los cerdos, e os cerdos foi para o abismo, eu falei assim: não, espera um momento. Vamos quitar este homem de aqui, porque se ele sigue aqui, vai estar feia a situação para nós outros. E então echaram Jesus de allá, mas quando echou Jesus de allá, o endemoniado falava com Jesus. Ao entrar em la barca, está registrado Marcos capítulo 5, versículo 18 e 19. Se tu queres me acompanhar, acompanhe, porque isso é para que eu me mova mais rápido. Ao entrar em la barca e que havia estado criado, lhe rogava que lhe deixasse estar com ele. Mas Jesus não lo permitiu, senão que lhe dijo: vete, aonde? Aonde primeiro? E depois? A los tuyos. E conta-lhes quão grandes coisas o Senhor ha hecho com quem? E como ha tenido o quê? Jesus ha tenido misericórdia de ti? Ha sido bueno contigo? Esta é a vida do cristiano. É isso que temos que viver e temos que contar, temos que testemunhar, temos que viver assim. O inimigo não quer que nós outros testemunhamos, porque nossa vida vale mais do que nossas palavras. E o evangelho vai ser predicado por quê? Testemunho nos últimos dias. E não é nos últimos dias, Jesus aqui está falando. Conta-lhe quão grandes coisas Jesus ha hecho contigo. É isso que ele está falando. Ele não está falando assim: Marco, vai allá em la igreja de Grilo e predica que eu abri o mar e que eu ha hecho um milagre, que eu sanei. Claro que vou falar sobre isto. Mas o principal milagre foi que me quitou de onde eu estava. E hoje eu tenho uma família, tenho filhos preciosos, e pongo minhas rodilhas todos os dias, porque sou atacado da mesma forma, mas eu tenho um Deus que eu conosco, que cuida de minha casa, cuida de meus filhos, cuida de minha família, e que me mantém. É isso que Deus quer de ti. O testemunho tuyo vivo, para que a gente possa conhecer que sim, se pode. Outra vez? Ok. Então Jesus regressa, vem para cá outra vez. Sim ou não? Aí Jesus predicando com a gente, falando outra coisa, e aí Jesus já se lhe distinto. Jesus fala assim: oye, agarra o barco, vai para o outro lado, e depois eu os encontro. Primeiro Jesus foi no barco com eles, e na segunda travessia Jesus falou assim: vaiam-se. Tu crê que os discípulos estavam tranquilos? Já tinham uma experiência já. Agora tem outro assunto, que não quero entrar muito nisso. Todas as ventos contrários escrito na palavra de Deus, saiba que é ataque de Satanás. Literalmente. Quando tu mira ventos, tempestades, toda essa coisa,
Aquilo ali quer dizer ataque de Satanás. E outra vez, do que passou, outra tempestade, outro vento contrário. E aí, vem quem? Um fantasma, sim ou não? Não vem Jesus ali. Jesus é manifestado depois. Mas para a gente, para os discípulos dele, quem venia ali? Um fantasma. Mira o lío que estava passando. Hasta a gente que caminhava com Jesus, que estava aí com Jesus, Todavia, tinha as crenças de fantasma. E já tinham mirado milagros, já tinham mirado muitas coisas que Jesus estava falando do espiritual, do reino de Deus e todas essas coisas. E todavia a gente estava metido no Fantasma. Porque enquanto Jesus não habla sou eu, eles creiam que era um fantasma. Então, em seguida, isso a seus discípulos entrarem na barca e ir adiante dele a onde? La Betsaida, que é exatamente onde ele Passou a primeira vez. Então, se ele vem aqui, regressa outra vez. E a outra ribeira, enquanto se despedia da multidão. E o mais interessante de todo isto é esse ponto de Jesus com Pedro. Porque aí Jesus venia e a gente se deu uma voz como um fantasma, e Jesus falou assim: não temas, sou eu, Jesus. E Pedro habla: se eres tu, haga com que eu ande sobre as águas. Então, a fé de Pedro estava posta em quem? Em Jesus. Jesus, se eres tu, haga com que eu ande sobre as águas. Então, prontamente, Jesus habla assim: viene. Pedro começa a mirar as coisas que está passando aí na casa do vizinho. E que os problemas que ele tinha, e que os biles que não ia pagar, e que a imigração podia bater aí na porta, e uma série de líos que nos toma como medo. Que passou? Começou um dia. O que Satanás quer é que nós outros que temos a mirada de Deus. Quando nós outros metemos a nossa mirada nas coisas que não são espirituais, nós hacemos o quê? Hundimos. E nota uma coisa interessante. Quanto tempo toma para que tu esteja em uma água que tu vai se hundir? Quanto tempo toma? Não toma segundos, é menos de que um segundo. Porque tu peso corporal, tu assiste. É rápido, é menos do que um segundo. Não dá tempo de contar tu se hunde. E rapidamente chega quem? Jesus se agarra assim e habla com Pedro: homem de pouca fé. Por que dudastes? Eu não esperei. Preciosa que eu tomo isso todos os dias de minha vida. Tu tem problema? Porque eu tenho. E se eu saio de minha casa e não pongo a mirada em Deus, aquele dia Não é nada. porque sou atacado todos os dias de coisas que logro mirar e de coisas que não logro mirar. Mas eu tenho um Deus que está por mim todo o tempo, e eu tenho que me manter firme, mirando em Ele. E quando eles regressam, quem está aí recebendo eles? Na segunda travessia, uma multidão. A hora não é mais só. A hora tem o quê? Uma multidão esperando Jesus. Por conta de quem? Pelo testemunho dele endemoniado. Então, quando Jesus hace um milagre e que dar um testemunho, tu crê que esta igreja não llena? Quando Jesus regressar, vai ter só esta gente aqui? Vai ter muito mais. Porque tu testemunho, tua história com Jesus, vai fazer com que a gente chegue aqui. Regressar, tus vizinhos Contigo, para esperar Jesus. Tus companheiros de trabalho vão estar contigo para esperar Jesus.
tus hijos vão estar contigo para esperar Jesus. Tus irmãos, tus filhos, toda a gente vai estar contigo, porque tu testemunhou de quão Jesus era bueno para ti. Agora quero entrar na parte principal e aqui já barramos. Abram suas Bíblias em Marcos 6, versículo 35 e 36. E necessito concentração de vocês porque aqui já terminamos. Marcos capítulo 6, versículo 36. 35 e 36. Vamos trabalhar no livro de Marcos, e se quer aí cerquita, porque quero que vocês acompanhem, porque vamos a duas passagens bíblicas. Duas sessões. Capítulo 6 e capítulo 8. Vamos trabalhar arriba desses dois agora. Marcos capítulo 6, versículo 35 e 36. Essa passagem bíblica estava relacionada quando Jesus estava aqui, com os discípulos em la orilla del mar, que estava no barco. E Jesus estava deste lado aqui. E quando já era muito avançada a hora, Jesus e a hora, seus discípulos se acercaram a ele, dizendo: "O lugar, a hora é muito avançada. Despede-los para que vá aos campos e às aldeias ao derredor e compre pão, pois não tem nada que comer." Agarraram bem? Vou contar de duas multiplicações de comida que Jesus ha hecho. Uma, que está registrado no capítulo 6, e a outra, perdão, deixa eu terminar a sequência aqui. E quando eles hablam, Jesus fala assim: Jesus, a hora é muito avançada. Despede-lo para que vai. Então Jesus pergunta a eles: quantos pães tienes? E vendo-lo e sabê-lo, dizendo: 5 pães e quanto? 12 peças. Então Jesus empieza uma multiplicação com quanto? Com quanto? Quanto? Não. 5 e 2? 5 e 2? Então Jesus empieza uma multiplicação com 7. Estamos bem? Ok. Vamos para a segunda multiplicação. A multiplicação do capítulo 8 está registrada desse outro lado. Já tem? Capítulo 8, versículo 2. Então, outra vez, Jesus regressou para esse outro lado, se reuniu com a multitude, estava aí predicando, porque já tinha uma multitude que foi receber a ele, não era mais um endemoniado. Jesus falou: tenho compaixão da gente, porque há 3 dias, quantos dias? 3 dias que estão comigo e não têm nada o que comer. Ou seja, Jesus pratica desse outro lado. Vamos adiante. Um mais? Ok. Então se mandou a multidão recortar-se em la terra e tomando o quê? Los 7 panes, havendo dando graças, los partiu e los deu a seus discípulos para que los o quê? Pusesse adelante e los puseram adelante de la multitud. E outra vez, quantos empieza a multiplicação de Jesus? Outra vez com quantos? Com 7 outra vez. Estamos bem? As duas multiplicações de Jesus começou com quanto? Com 7. Aqui com 5 pães e aqui com... Estamos bem? Então vamos adelante. Na multiplicação desse lado foi do lado judeu. Na multiplicação desse lado foi do lado da gente impia.
Então, a multiplicação deste lado, os discípulos falam para Jesus e falam assim: Jesus, a hora já está avançada. Tinha passado um dia só. Praticamente não foi nem o dia completo. Estavam aí pela manhã, estava já se quedando escuro, e os discípulos, preocupados com a gente de ellos, falaram assim: Jesus, despede-los para que vá às aldeias comprar comida e uma coisa e outra, porque a gente tem hambre. Mas nota que coisa interessante, como a gente aqui não era o povo de eles, os discípulos não estavam nem preocupados. Depois de 3 dias, não foi um dia só aqui não, foi 3 dias. Jesus falou assim: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que estão comigo e não há comido. Os discípulos de Jesus não estavam preocupados com a gente. Se dão conta? Os discípulos não estavam aí nem... Não é minha gente. Não vai à igreja comigo, não é minha camarada, eu estou aí. Não sou para ser melhor. Não hace parte de minha gente. Eles não estavam preocupados. Porque venir para este lado era venir à casa do inimigo. Esta gente não pertencia a ele, esta gente comia cerdo, talvez camarões, pés de que não tem, pés come catfish. Echa um cigarrilho. Se me explico? Os discípulos de Jesus preocupados com a gente que estava aí afora. Só o que devo falar uma coisa para vocês, como é o poder de Deus. Capítulo 6. E recorreram de los pescadores. Quantos? Next. Mas a multidão desse outro lado, e comeram e saciaram-se, e recorreram de los pedaços dos que havia sobrado. Quantas canastras? Ou seja, a multiplicação desse lado, com o número 7, sim ou não? A multiplicação desse outro lado também começou com o número 7, sim ou não? A multiplicação desse lado já tinha um dia e a gente foi dado comida, sim ou não? A multiplicação desse lado de aqui, do lado da gente impia, tinha passado 3 dias. Hambrenta, hasta que Jesus habla assim: tenho que dar comida a esta gente. Mas o mais interessante de todo isto é que desse lado sobrou quanto? E desse outro lado sobrou o quê? Desse lado sobrou? E desse outro lado? As 12 tribos de Israel. E desse outro lado, as 7 nações estabelecidas por quem? Por Abraão. Toda esta área pertencia ao povo de Deus. Toda esta gente que estava aqui foi a gente chamada desde Abraão. As 7 nações de Canaã. Esta gente que estava aqui servia ao inimigo porque se alejaram de Deus. Mas mesmo assim, Jesus estava preocupado com eles. Como Jesus sigue preocupado com a gente que está aí afuera também. E temos que passar para o outro lado porque é uma missão que Jesus ha dado para nós outros. Nós outros temos que quebrar essa coisa e sair desse comodismo que temos e passar ao outro lado porque temos uma missão. Temos que resgatar a gente que está do outro lado. Temos que ter esta, como se habla, empatia. Tem essa palavra? Temos que ter empatia por a gente. Não é solamente a gente que hace parte da igreja. Não. A gente que não hace parte da igreja também é importante, porque para eles também Jesus é morrido. Para eles também Jesus é venido. Então temos que sair, porque esse comodismo de estar aqui dentro da igreja é bueno, sim.
É bueno venir sábado à igreja adorar a Deus? Sim, temos que fazer. Mas nossa missão não está aqui adentro, nossa missão está afuera. Hacer programas preciosos, lindos para a honra e glória de Deus é bueno. E los felicito, porque esta igreja é um exemplo claro de que vocês são uma igreja que ama a Deus. Mas a gente necessita estar aí afuera. Você tem uma história com Deus, mas muita gente aí afuera não tem, não conhece. E necessita chegar aqui através de tu vida. E quero compartilhar com vocês, e aqui já termino. Quero ensinar para vocês o que é a igreja. Estão preparados? Querem conhecer a verdadeira igreja de Deus? Estão preparados? Vou ensinar para vocês a verdadeira igreja de Deus. Esto para mim é a igreja de Deus. Marco, mas o que é isto? Esse é um grupo de pessoas desesperadas em salvar uma vida. Essa é a igreja. A essência de nossa igreja, temos que ter um grupo de pessoas desesperadas em salvar vidas. Não é que, não, amanhã tenho um mandato. Não, esquece tu mandato. Tu mandato foi salvar vidas. Se tu eras discípulo de Jesus, se tu compreende tua missão em tua vida, tu tens que ter esse desespero, estar desesperado em salvar vidas. Tu tens que estar desesperado que a pessoa que está do outro lado conozca o Deus que tu conheces. Essa é a nossa missão. Vocês estão caminhando para uma campanha essa semana. E creia-me, a missão de vocês não é somente para essa campanha que está vindo, vem um predicador. Não. Detenga-te. Tu missão é enquanto Jesus não regressar. Tu tens que se desesperar todos os dias de tua vida em salvar pessoas, em falar do amor de Deus para ele, para testemunhar de quão bueno ele tem sido contigo. Vai faltado comida em tua casa? Tu has venido a esse país onde milhões de pessoas gostariam de estar. E por mais que eu seja jovem, pode ter nascido aqui nesse país, se tu não tem 4 gerações, tu é imigrante nessa terra. Querendo falar espanhol ou não, a mim não me importa, tu és imigrante aqui. Crendo que tu és gringo ou não, tu és imigrante aqui. E Deus te sustene. Deus te protege. E quero falar de 2 preciosas almas que Deus vai pôr em minha vida. Eu tenho 4 filhos, quero falar de 2. Hablam português, espanhol. Um quer aprender mandarim e o outro quer aprender italiano. O outro por descendência de nós outros, que eu hablo um pouco de italiano também. E assim somos nós outros. E quando hablo assim, não, porque eu quero ser missionário, que quer ir a China, ele quer ser médico missionário, então ele quer aprender a falar mandarim para que logre comunicar com a gente. E quero falar de 2, somente 2, os 2 del meio de minha casa. Eu trabalho em construção e tenho umas ferramentas assim atrás de minha casa. E aí eles agarraram uns palos aí e estava aí com martilhaço e tornilho e clavo e tudo e lutando contra as ferramentas. E minha esposa estava na cozinha e mirava assim de la ventana para o backyard e mirando a situação. Os niños estão jogando, ela está feliz aí, tranquila, até o ponto que ele agarra aquele pedaço de madeira, toda aquela coisa assim, abre a porta da casa, cruza e vai de adelante, que minha casa assim era onde eu vivia antes. Tu saía da porta aqui esta diretito, tinha outra porta adelante, saía para cá. Então quando ela mirou que eles saíram daquela porta do backyard, cruzaram e passaram para a porta de adelante, foram para cá, aí ela se preocupou. Alguma coisa está passando aqui. Então quando ela chega aí adelante, está os 2 bem barradito assim, e tá com o martilho na mão, assim,
Entonces ela situação, aquela obra de arte que eles estavam fazendo e ponendo aí adelante da casa. e se acercou dele e falou assim: Oye, o que estão fazendo? Não, mamãe, é que estamos construindo. E ela mirou aquilo e não compreendia bem o que era aquilo. E eles falaram assim: é uma cruz. Um tinha 5 e outro tinha 4 anos de idade. Não, mamãe, é uma cruz. E ela mirou aquela situação e ela creia que era uma cruz mesmo, porque se Está sendo a coisa aí e era uma cruz. E ela perguntou: mas para que vocês estão pondo essa cruz aqui? E ela falou assim: não, mamãe, porque nós outros construímos esta cruz e queremos pôr adelante de nossa casa, para que quando a gente passe por aqui, sepa que nós outros conhecemos a Jesus. Quanta gente que conhece você sabe que tu conheces Jesus? Família de Deus, estamos indo nos últimos dias. Temos que ter cambio de atitude. Temos que cambiar a direção de que vamos caminhando. Temos que servir a Deus. Al 100, al 200, a 300, quanto tu queira poner. Mas temos que viver isso aqui. Uma igreja desesperada para salvar vidas. Vamos poner canto e Te desejo dentro de tu coração para orarmos juntos para câmbio. vamos venir aqui adelante. Vamos orar juntos e consagrarmos nossas vidas e sermos melhores, não do que qualquer pessoa. Sermos melhores do que nós outros somos no dia de ayer. Temos que viver uma vida entregada a Deus. Temos que ter câmbio de atitude. Temos que ter uma atitude distinta de salvar vidas, de pessoas que estão todavia aí afuera, que não conhecem, que vão chegar aqui e que possamos testemunhar para cada uma delas do quão bueno Deus tem sido com nós outros. Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores, ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, se fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia, ven, y dame la victoria, ven. Yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo.
sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Eu quero falar uma coisa para vocês, de que eu sou fruto de um padre e de uma madre que orou por mim. Eu sou fruto de uma esposa e de amigo por mim. Eu tomava, fumava, parte de minha juventude, passei por drogas. E decidi que servir a Deus era o mais importante que eu deveria fazer. Mas houve alguém que foi à minha casa. Houve alguém que se involucrou comigo. Eu tinha uma esposa que orava por mim. Eu tinha um padre que se arrodilhava lá com minha mamá e clamava não somente por minha vida, mas também pela vida de minha irmã. Infelizmente, eu perdi meu irmão pelas drogas, o mataram. E foi, no sentido principal, é de que o que passou dentro de minha casa não passe na casa de muita gente. De luta, de dolor, de sofrimento. Você e eu somos responsáveis por isso. Eu estou seguro que cada um de vocês conhece gente que necessita conhecer a Deus. Temos que ter um cambio, temos que caminhar em outra direção. Temos que ir para outro lado, onde está a gente. É precioso estar aqui dentro da igreja, sim. E se tu sente nesse momento também o desejo, vamos orar junto por alguém que tu conhece. Vamos orar porque a oração tem poder. E Deus vai agir. Porque nós outros estamos clamando a presença de Deus na vida, não somente de nós outros, mas na vida de eles também. Para que nos capacite e capacite a eles a sair adelante. No dia que minha mamã morreu, foi uma das experiências mais preciosas. Eu não estava aí. Ela tinha que fazer uma cirurgia no martes. E ela regressou porque não queria ser essa cirurgia e marcou para a semana seguinte. E nesse final de semana, que ela tinha que fazer no outro martes, a cirurgia, ela teve um encontro pessoal com Deus. E quando ela chegou em la casa com meu papá, que aquele dia ela tinha tenido um encontro com Deus. Que aquele dia realmente ela conheceu o que era a salvação. Quando deu a madrugada de domingo, que ela tinha que sair de viagem pela cirurgia no martes, ela faleceu. E uma das coisas que eu mais quero em minha vida é que quando Jesus regressar, mira minha mão. E a segurança que eu tenho é porque Deus, o Deus que deu conosco, Ele prometeu que vai regressar bem pronto. E temos a responsabilidade de nos mantermos firmes e salvá-la. Oremos. Amantíssimo Deus, quero agradecer a Ti, Padre, porque Tu tens sido bueno conosco. Essa igreja de Greeley é uma igreja, Senhor, que Tu has posto aqui para testemunhar de Tu amor. Que eles possam agarrar essa chama, Senhor, essa semana que vão ter essa série de conferências, que eles possam compreender Tu mensagem, que possam sair adelante,
Que essa igreja seja uma igreja vitoriosa, uma igreja vencedora em tu nome, Senhor. Irmãos que estão aí sempre lutando e saindo adelante, testemunhando de que eles são uma família em Cristo Jesus, que eles estão caminhando juntos para que possam sair adelante juntos, assim como o Espírito Santo foi derramado no Pentecostés, Padre. Eu clamo a Ti a presença do Teu Santo Espírito sobre esta igreja, sobre cada um que está aqui, Padre bendito. Não somos dignos, mas queremos Te honrar, Senhor. Queremos sair adelante para bendizer tu santo nome e te dar glórias, porque tu eres Deus e somente em ti confiamos, Senhor nosso Deus. E eu clamo a ti porque esta bendição tem que vir a tu casa, a tu povo, e que esta igreja de Grilli seja vitoriosa em nome de Cristo Jesus, para a tua honra e glória. Amém. Feliz sábado.